Então, tá bom, gente. Então, vamos começar. Ui, peraí. Bom, essa aqui era a aula, que seria a nossa aula prática lá no laboratório, né? Que era a nossa aula de realizar mesmo os exames de parasitológico de fezes, né? Quando teve aquela paralisação, a gente estava marcada, estava agendada no dia, na semana seguinte, a aula prática nossa, né? Então, eu vou dar como se fosse uma aula prática, mas quando voltar, a gente já vai saber como que faz e vamos fazer isso na prática junto com as outras práticas que vão estar acumuladas. Tá? Então, a gente vai falar de exame parasitológico de fezes, que é o exame de fezes que a gente faz no laboratório. Então, gente, lógico, a gente está falando de parasita, a maioria dos nossos ensaios que a gente vai fazer é nas fezes, né? Mas não só existe parasitas, como a gente já sabe, não só nas fezes. Então, a gente tem outras amostras que a gente pode fazer esses exames, tá? Dependendo da endemia, da suspeita da parasitose, o médico vai pedir o exame de fezes ou vai pedir outras amostras. Quais outras amostras a gente pode pedir? Escarro, biópsia de tecido e sangue. Não são geralmente essas que a gente faz. Existem ensaios, gente, imunológicos, que a gente também faz, sorologia, mas é um exame caro, né, que ainda não há muita perspectiva ainda na área da parasitologia. Então, geralmente a gente faz dessas amostras, fezes, escarros, sangue e tecido. Em laboratório, que a gente mais usa, né, pelas parasitoses de fezes e para as hemoparasitoses a gente faz pelo sangue, tá? Então, aqui a gente vai conhecer alguns dos exames que a gente faz de sangue, que é da gota espessa, que eu falei para vocês que a gente faz, no caso da endemia da malária, a gente fez muito esse exame e fazemos também para outras parasitoses, que é um teste muito rápido, muito simples, que a gente faz com uma gotinha de sangue, coloca no microscópio e já consegue ver o plasmódio da malária. E de fezes, que é as técnicas que a gente vai ver hoje. Então, eu tenho as amostras, né, que a gente recebe no laboratório, as amostras de sangue, a gente vai processá-las, né, misturar o tipo com bater cocô, fazer algumas técnicas, ou às vezes a gente vai fazer diretamente com o paciente internado, a gente colhe as fezes, faz uma homogeneização pequena com água destilada, cora com Lugol e vai para o microscópio, tá? Que é o exame que a gente chama AFRES, que a gente vai ver daqui a pouco. E quando há suspeita de infecções por parasitas que penetrem o sangue, por hemoparasitoses, a gente vai pedir também o exame de sangue. A gente vai pedir principalmente os exames de sangue quando a gente suspeita de de hemoparasita. São aqueles parasitas que conseguem penetrar a minha corrente sanguínea. Tá? Então, tenho essas duas amostras mais comuns para analisar: as fezes, propriamente dita, e o sangue, quando eu suspeito de uma hemoparasitose. E aí também, gente, a gente tem duas particularidades quando a gente vai colher escarro, né? É lógico que quando tem uma parasitose que a gente não tem suspeita de um Paragonimus, que é um parasita que ele vai atacar nosso trato respiratório, eu não vou pedir fezes, eu vou pedir um escarro. Por quê? Então, existem parasitas, por exemplo, que estão colonizando meu trato respiratório. Por exemplo, o Paragonimus. E aí eu vou pedir o quê? Vou pedir geralmente alguma secreção relacionada ao pulmão. Então, eu vou pedir escarro de imediato. E também tem outro parasita que a gente vai conhecer lá na última unidade, que é a chamada Trichomonas. A Trichomonas ela é até considerada uma DST, porque eu contraio a Trichomonas, é um parasita com uma particularidade diferente,
que eu contraio essa parasitose, essa trichomonas, através de relação sexual, troca de calcinha, troca dessa secreção vaginal, tá? Então, aí sim, eu vou pedir, em particular, a secreção vaginal se eu tenho uma suspeita de trichomonas. Por quê? Porque ela vai colonizar, o parasita vai colonizar o meu trato gênito-urinário. A amostra de escarro, algum parasita que possa colonizar onde? No pulmão, vias respiratórias, aí eu vou pedir amostras de escarro, tá? Então, são outras particularidades, não só que eu acho parasita nas fezes, eu também tenho parasitas que nós vamos conhecer mais no final da unidade, que são parasitas que vão colonizar outras áreas do nosso organismo. E aí a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Como a gente é da área de saúde, de laboratório em si, eu tenho que também, todo mundo pensa, as fezes eu não posso estar exposto a nenhum risco, tal. Não, a gente está exposto a risco sim, tá? Então, quando eu vou manusear qualquer amostra biológica, né, ela tem um potencial de risco, né, da exposição também da gente se contaminar. E também temos o risco, se a gente não souber manusear adequadamente essa amostra, o que acontece? Eu também posso contaminar essa amostra e não obter um resultado satisfatório. Então, dentro do perigo para nós profissionais é também a gente se contaminar. Se a gente não estiver utilizando principalmente luva, máscaras e etc. Principalmente luva, né? Porque a gente vai manipular aquilo e pode ser contaminado por cistos, ovos, larvas daquele patógeno e nos causar também uma doença parasitária. Então, a gente tem que ter cuidado também com parasita. Não são amostras que não têm o potencial nenhum de causar risco para nós, sim. Tem, sim. E aí eu tenho que falar muito para o meu paciente, né? Na minha época de faculdade, naquela época, quando eu comecei lá há trocentos anos atrás, a gente recebia amostra em hospital público em lata de Nescau, em recipientes totalmente inadequados. As pessoas não tinham essa orientação, nem os próprios profissionais de saúde orientavam bem os pacientes, né? Então, isso a gente, quando o paciente, a gente tem que saber que a gente está lidando com todos os tipos de pacientes. Então, tem paciente que tem uma certa cultura e tem outro que a gente tem que explicar direitinho para ele como funciona. Então, eu tenho que primeiro conversar com o meu paciente, é que antes de ele fazer primeira coleta, né, eu devo, assim como na cultura, gente, que eu sempre bato na tecla da cultura bacteriana, antes de tomar um antibiótico, eu sempre devo pedir para o médico, ou o médico deveria fazer o quê? Fazer a cultura biológica, depois dar o antibiótico. Na parasitologia é a mesma coisa. Eu vou orientar o meu paciente de, antes de ele tomar alguma medicação antiparasitária, ele fazer a coleta, porque aí eu tenho aquela amostra ali sem nenhuma interferência medicamentosa, tá? O processamento das fezes deve ser rápido, né? Não pode demorar muito, assim como urina, tal, não pode demorar muito, porque eu posso perder algumas formas, né? Desse parasita, né? Como ele é um parasita, ele coloniza dentro do meu corpo. Se eu demoro muito, eu posso não achar nada naquela amostra e ser um resultado falso positivo, falso negativo, né? E a pessoa realmente está com a doença. Tá? Então, o exame parasitológico, eu preciso, né, que essa amostra, se ela não tiver sido conservada de alguma forma, com conservante ou na geladeira, que me entregue entre 30 e 1 hora após a coleta. Por quê? Porque senão eu posso ter a perda de achar as formas viáveis desse parasita. E que são essas formas viáveis? Ovos, cistos, larvas, trofozoítos e etc. Então, eu tenho que orientar o meu paciente sobre como coletar e o tempo que essa amostra deve chegar no laboratório para a gente poder analisar sem ter a perda da visualização do parasita.
Tenho que explicar também que o laboratório geralmente fornece, mas a gente tem que explicar que o recipiente que vai fazer a coleta tem que ser um recipiente de boca larga, tem que ser limpo, seco, com a tampinha ajustada, né? Não precisa colocar uma quantidade, né, imensa de fezes, né, que ele pode encher até a metadezinha do vidrinho, nem precisa tudo isso, né, mas que não seja também suficiente para a gente poder analisar. Se caso o paciente estiver utilizando algum óleo laxante antidiarreico, algum antiparasitário, alguma antiparasitária é melhor até nem usar. Se ele já usou, é capaz de a gente não conseguir achar mais nada, a não ser que seja verminose, né? Que aí a gente vai achar os pedaços. Mas orientar ele que antes da coleta ele não use essas medicações, tá? E entregar essa amostra até 2 horas após a coleta, né? Não esperar muito, caso eu não tenha o conservante, ele entregar o mais rápido possível, que aí conta aquelas 3 horas que eu tenho de achar essas formas viáveis. Porque chega no laboratório, eu ainda levo, né, até recepcionar, tudo, chegar para mim, para processar essa amostra, demora um pouco. Então, eu tenho que fazer mais ou menos nesse fluxograma. E além do processamento de coleta, eu tenho que entender também que eu tenho muito problema com os laboratórios no caso do transporte dessa amostra, seja ele pelo paciente, né? Ou seja ele ser um laboratório terceirizado. Então, eu tenho que ter muito cuidado para ter a preservação dessa amostra para me processar no meu laboratório, devido a esse transporte, como o paciente vai levar essa amostra para mim, tá? Então, a relação ao processamento, de chegar até mim no laboratório, para mim tem que ser até 1 hora, tá? Então, tem essas pequenas. Juntando tudo, o melhor seria que em 3 horas essas fezes, desde a coleta até chegar para mim, para dentro do laboratório, no máximo, sem conservante, 3 horas, tá? Para não ter a deterioração da amostra. Se eu tenho a deterioração da amostra, eu não tenho as formas viáveis do parasita para poder analisar. E aí que começa. Chegou a amostra para mim e eu vou laudar. Vocês são profissionais que vocês vão emitir laudo de alguma coisa. Então, eu tenho que laudar. Então, a primeira coisa que eu faço é observar essa amostra. Infelizmente, de fezes, eu tenho que olhar essa amostra, eu tenho que ver como está a consistência dessa amostra, se ela está líquida, se ela está aquosa, se ela está pastosa, se ela está bem formada, se ela está macia. Eu tenho que dizer como que está essa amostra no meu laudo. Em segundo momento, eu tenho que analisar isso, e em segundo momento, eu tenho que analisar se nessa amostra eu tenho muco, sangue, ou pedaço de algum vermezinho, né, de algum euminto, como a lombriga, a tênia, né, que vão aparecer fragmentos dela no próprio exame a olho nu, né? Então, o exame de fezes ele vai se dividir em dois pedacinhos. O primeiro, eu recebi minha amostra, eu vou olhar a minha amostra. Então, eu faço o exame macroscópio. Eu vou olhar a olho nu, macroscópio que eu estou vendo ali e vou laudar, tá? Então, eu vou laudar primeiro a consistência daquela amostra. E segundo, eu vou analisar o que eu estou vendo ali. Se tem muco, se tem sangue. Isso é importante para o médico saber. E se eu tenho alguns pedaços de algumas verminoses, de alguns eumintos. Então, isso aqui é o exame macroscópio. Macroscópio. Eu vou primeiro, exame parasitológico. Eu tenho exame macroscópio e exame microscópio. Então, verificar a consistência, odor, né? Tem fezes que vêm com um cheiro muito fético, né? E aí eu tenho que laudar esse cheiro muito forte, esse cheiro fético da amostra. Se tem muco, se tem sangue, se tem algum elemento ali que não é normal, se tem alguma verminose, tá? Então, o exame de fezes tem essa particularidade, primeiro, que eu tenho que olhar a amostra.
Segunda, e mais importante para nós, é o exame microscópio, é o que eu vou analisar no laboratório. É quem eu vou ver esse parasita, esse ovo, essa larva, é quem eu vou olhar e ver ali o que tá, o que parasita que tem ali, se tem ovo, o que tem ali. Então, é isso que eu vou fazer. O exame macroscópio e o exame microscópio. Então, eu tenho métodos de laboratório, de exame parasitológico de fezes, de medir quantidade de quantos ovos, quantas larvas, quantos trofozoítos eu vejo, e eu tenho um exame qualitativo, né? Quantitativo e qualitativo, que eu vou dizer quem é, dar nome à pessoa, quem é o parasita, tá? Então, eu tenho exames que eu vou analisar a quantidade da minha amostra e tem exames que eu vou analisar qualidade da minha amostra. Qualidade é sempre melhor, né? Porque eu vou dar nome à pessoa. Eu vou olhar no microscópio e falar, isso aqui é isso aqui. Esse aqui é o parasita tal, tá? Então, eu tenho os métodos quantitativos que são utilizados para saber o quê? A carga parasitária. Quanto de parasita eu tenho naquela amostra. Que são os mais utilizados são o catocais e o sol. Mas o que a gente mais faz é esse aqui, ó, que é o método de Hoffman, que é esse que a gente vai fazer lá no laboratório, tá? Que é um exame que chama-se, né? Apesar de outros pesquisadores, Pond, James e Lutz, ter feito parte desse estudo, se deu o nome de método de Hoffman, porque a gente tem um cálice para fazer essa análise, que hoje a gente chama esse cálice de Hoffman, tá? E aí é um método, aí é que eu quero que vocês vão anotando ali, que isso que vai fazer diferença de um ou outro. Então, o método de Hoffman igual a método de sedimentação espontânea, tá? Eu vou explicar já já o que é isso. Aí eu tenho outro método, que é de sedimentação por centrifugação, outro método. Eu tenho método de flutuação por espontânea, e eu tenho método de flutuação por centrifugação. Então, eu quero que vocês entendam isso, certo? Então, o principal método que a gente vai fazer pesquisa de ovos e larvas de eumintos e cistos de protozoários é o método de Hoffman, tá? Inclusive, é esse que a gente vai fazer lá no laboratório. Aí eu vou explicar para vocês como funciona. Antes disso, deixa eu só falar um pouquinho sobre esse exame mais simples que a gente tem, que é o exame de fezes a fresco. Como é que eu faço esse exame de fezes a fresco? Geralmente, o trofozoíde é a forma ativa do meu parasita. Então, geralmente, eu uso esse teste rápido, correndo, com pacientes que estão internados, tá? Então, eu vou buscar o quê? Trofozoíde, que é a forma ativa do meu parasita. E aí, eu faço muito rapidamente. Pego as fezes, dissolvo com um pouquinho de água destilada, vou lá, coloco na minha lâmina, no pingo na minha lâmina, coro com Lugol e vou para o microscópio, tá? Então, esse é um exame que a gente faz, geralmente paciente internado, né, que tá com um problema, uma diarreia muito forte, tal, então eu quero saber o mais rápido possível qual é o parasita para eu poder tratar. Então, eu faço isso, o exame de fezes a fresco, que a gente chama de exame direto. Rapidinho eu colho as fezes, junto com peraí. Então, ó o que eu faço, ó. Eu pego, coloco duas gotinhas de solução salina ou água destilada, pego com aquela alcinha de platina que a gente faz microbiano, que a gente faz a estiagem, mas não precisa, pode ser palitinho de madeira, dou uma mexidinha ali, já vou pro microscópio com a lâmina, uma gotinha de Lugol, né? Coloco a lamínula e vou para o microscópio, tá?
Então, esse exame eu faço, geralmente, pacientes que estão internados, né? E aí é um exame bem rápido de ser feito, de bem rápido diagnóstico. Mas imagina, em laboratório não dá para me fazer isso com a quantidade de amostra que a gente recebe. E aí eu tenho esse método aí, que é o método de sedimentação espontânea, que é esse que a gente vai fazer lá no laboratório. É super simples de fazer, mas ele é muito para a rotina nossa. Esse exame hoje, gente, lógico, as coisas já foram avançando, mas começou daí. Hoje em dia a gente já tem técnicas mais avançadas. Mas o que que a gente faz? Esse cálice aí da letra B, que vocês estão vendo, é o cálice de Hoffman, tá? Por isso que se deu o nome de método de Hoffman. Como é que eu vou fazer esse teste? Eu vou falando e vou voltando a figura para vocês entenderem. Olha só preciso disso aí de material, tá? O cálice de decantação, que a gente chama de cálice de Hoffman, uma peneirinha, como se aquela peneirinha que a gente usa na cozinha da gente, né? Plástica ou de metal, gaze, água destilada, aquela espátula de madeira, como se fosse aquele palito de picolé ou aquele abaixador de língua que a gente tem nos hospitais, na clínica, etc. Lâmina e lamínula e o Lugol. Mais nada. Mas a gente consegue fazer essa visualização até sem o Lugol, tá bom? Mas o Lugol dá uma visualização melhor. O que eu vou fazer? O passo a passo que eu vou fazer. Eu vou pegar o tubinho, um copinho descartável que seja, né? Que é bem primitivo, mas eu pegar um recipientezinho, vou coletar aproximadamente 4, 5 gramas da amostra de fezes que eu recebi. Vou dissolver um pouquinho dessa amostra com água destilada, misturando com o palitinho, né? Eu mandei um vídeo para vocês, tá? Um vídeo explicativo sobre que é igualzinho a aula prática que a gente vai fazer, mas para quem não viu. E aí eu vou transferir, vou fazer um processo de coagem nessa gaze. O que eu vou fazer? Vou fazer essa letra A aqui, ó. Vou transferir, tá vendo? Ó? Vou transferir a figura A, vou transferir aquela amostra, aquelas 4 graminhas que eu dissolvi com um palitinho, e vou coar ali na gaze, no meu cálice de decantação, no meu cálice de Hoffman, tá? E aí eu tô fazendo um processo de coagem, né? Pela peneirinha e pela gás ali, eu tô coando aquela amostra de água destilada, junto com a água destilada, que eu bati ali, que eu dei uma homogeneizada. E aí eu vou fazer o quê? Vou completar, botei a amostra ali e coou, certo? Vou completar com água destilada, uma água mais purificada, e vou deixar ali quietinho aquele cálice durante 2 horas. Então, gente, por que que esse método é de sedimentação espontânea? O que eu quero com esse ensaio? Eu quero que tudo que esteja pesado daquelas fezes vá para onde? Para o fundo do meu cálice, tá? Então, indo para o fundo do meu cálice, eu estou fazendo um processo de quê? Decantação. Mas por que o método espontâneo? Porque eu não vou utilizar nada para fazer esse processo de decantação. Eu vou fazer isso, vou pegar lá a bancada do meu laboratório, que não tenha nenhuma trepidação, que não encoste em nada, que fique tudo paradinho, vou colocar meu cálice ali em cima. E vou deixar por 2 horas. Depois de 2 horas, o que eu vou fazer? Tudo que está pesado foi para onde? Para o fundo lá do meu cálice de Hoffman. Foi lá para o fundo, eu venho com uma pipetinha, aquela pipetinha que a gente suga, que a gente chama pipeta de pastel, vou lá no fundinho,
colho um pouquinho e vou fazer o quê? Colocar umas gotinhas em cima da minha lâmina, tá? Coloquei na minha lâmina, coloquei o Lugol, prensei com a lamínula, vou para o microscópio e vou analisar. Então, esse método de Hoffman chama-se método de sedimentação espontânea, porque eu não vou usar nenhum outro artifício para fazer esse processo de decantação da minha amostra, tá? Isso é o método de Hoffman. Ah, que é isso, gente? Ai, começou a dar pau. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim. Tá vendo o quê? Para mim, travou. Aqui tá aparecendo os slides normal. Para mim também travou. Para Aqui mim, travou travou também. também. Tava demorando. É o que eu falei, gente. Qualquer coisa eu viro a minha tela para vocês, tá bom? Que aí não vai ter jeito. Vamos esperar um pouco. Alguma dúvida até aí, gente? Sobre o método de sedimentação espontânea? Enquanto eu tô abrindo aqui? Vou abrir de novo, gente. Professora, com esse mesmo método dá para fazer urina, né? Não ouvi. Com esse mesmo método dá para fazer urina, né? Quem Com tá a urina. falando? É a Rebeca. Oi, dá para fazer parecido. Parecido. Ah, tá bom. Gente, eu vou virar a minha tela, tá bom? Pra gente não perder tempo. Aí vocês não vão ver minha beleza, só isso. Porque senão a gente vai cortar a aula, né? Chato. Deixa eu tentar virar minha tela para vocês. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Tá, então vai ter que ser desse jeito. Daqui a pouco a gente volta ao normal, tá bom? Vamos tentando assim para a gente não cortar a aula. Então, parei aqui, né? Tá? Então, esse é o método, gente, de sedimentação espontânea, tá? Não dá para mim abrir a tela cheia, senão eu saio da reunião, tá, gente? E então esse é o método, do método de Hoffman, aquele que a gente vai fazer no laboratório, é um método de sedimentação espontânea, no qual espontâneo porque eu não vou utilizar nenhum outro artifício para poder fazer essa decantação no fundo do meu tubo. Aí agora a gente vai para outro teste. Aqui, ó. Que é o teste de Blar, Richter e Corproteste. Então, o que eu faço com esse outro teste? Eu vou utilizar entre aspas, um acelerador para me ajudar, né? Que é o processo de fazer essa decantação que eu quero por centrifugação, na centrífuga, né? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento bonitinho, só que eu vou fazer o quê? Eu vou centrifugar, tá? Então, não é uma coisa espontânea, concordam? Eu vou utilizar um outro método,
vou adicionar a esse meu ensaio a centrifugação. Então, o método de Blah, de Miff e Richter é o método de sedimentação por centrifugação. E eu também quero pesquisar a mesma coisa de Hoffmann, cistos, óvulos, larvas de eumintos, mesma coisa. A única coisa que eu vou mudar é a metodologia. Isso aqui nos ajuda? Lógico que nos ajuda. Eu tenho 500 amostras. Imagina eu ter que esperar 2 horas para fazer o método de Hoffmann, né? Seria bem melhor o quê? Eu usar um método de sedimentação por centrifugação. Mas aí eu tenho algumas particularidades, né? É um método mais complexo, que eu vou ter que adicionar conservante, o MIF das minhas fezes. Vou fazer a mesma coisa, a filtragem com a gaze. Depois eu vou transferir para um tubo de ensaio normal e centrifugar, tá? Vou adicionar a essa amostra um éter sulfúrico, né, um produto químico, para depois centrifugar, para me ter essa divisão do que ficou pesado para ir para baixo, com o processo de centrifugação, a parte líquida, a parte da água que eu vou completar, vai ficar na parte em cima do tubo depois da centrifugação. Então, mesma coisa, o que eu vou fazer? Ao final desse método, o que eu queria, né, que fosse para baixo do tubo, né, que fosse lá para o finzinho do tubo, vai estar ali, né? Vou coletar, vou jogar fora, né, vou fazer a inversão do sobrenadante, e aí eu vou pegar também um pouquinho dessa amostra que ficou no final, no finalzinho do tubo, vou pingar na minha lâmina, cobrir com lâmina e lamínula e usar o Lugol se eu quiser, né? Se tiver, pingar o Lugol, lâmina, lamínula e vou para o microscópio. Então, a diferença básica de um método para outro é que eu vou ter a sedimentação espontânea, vai decantar por si só em cima de uma superfície lisa, sem trepidação. Já o método de Blagg, não. Eu vou utilizar o quê? A centrífuga, para adiantar o meu processo, tá? E o que a gente tem de top no mercado é isso aí, o Coprotest, né? Que reparem na figura, ó, eu tenho líquido conservante embaixo, ó, totalmente limpo. Isso aí é a realidade que todo mundo quer, né? O coletor, aquele coletorzinho ali que vocês estão vendo no desenhozinho, no esquemazinho, ele colhe exatamente, é como se fosse uma boquinha, ele colhe exatamente a quantidade de amostra que ele precisa, e eu faço esse método ali ajustado e vou para o meu microscópio. Então, isso aí é o que há, né, no mercado, mas não é a realidade de todos os laboratórios, tá? Esse daí é o Coprotest. Então, falamos de 2 ensaios, gente, que eu quero o quê? Sedimento no fundo, tá? Eu quero sedimentos no fundo do meu tubo ou no fundo do meu cálice de Hoffmann, certo? Agora, eu tenho outros métodos também, que é o método de Willis e o método de Faust. Primeira particularidade desse teste, eu não quero que nada vá para o fundo, eu quero que flutue, eu quero que vá para cima do meu tubo. E aí eu faço isso com alguns protozoários que têm ovos, né, cistos mais leves. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse método. Peraí, gente, que eu tenho que aceitar a gente aqui. Eu vou fazer esses 2 outros métodos para outros tipos de protozoário. Mas nós estamos falando de aula prática, então vamos falar de qual é o princípio do meu método. Se no método de Hoffmann eu queria sedimentação espontânea, no método de Willis eu também quero flutuação espontânea, tá?
Como eu falei para você que no método de Ricciardt-Blagg eu queria a centrifugação, a sedimentação com a centrifugação, no método de Faust eu quero que flutue e também vou centrifugar, tá? Simples assim, não tem mistério. Então, o método de Willis eu vou ter a flutuação espontânea. E no método de Faust eu vou ter a flutuação junto com a centrifugação, tá? O método de Willis, primeiro. Primeiro, se eu perguntar lá para vocês em algum momento da vida, né, das nossas aulas, qual é o princípio do método de cada um, vocês já sabem. Um é sedimentação espontânea, o outro é sedimentação por centrifugação, um é flutuação, o outro é flutuação espontânea, o outro é flutuação por centrifugação, que é o princípio do método, tá? Então, o método de Willis, mesma coisa, eu vou pegar as fezes, mais ou menos uma concentração maior do que que a gente pegaria nos métodos de sedimentação, 10 gramas de fezes, vou colocar uma solução de sal, tá? Ou um sal ou um açúcar, mas geralmente a gente usa o cloreto de sódio, tá? Vou completar o volume, né, com a água destilada, tá? Deixar de repouso por 5 minutos. Simples. Depois de 5 minutos, eu vou colocar uma lâmina em cima. Olha o que eu vou fazer, ó. Isso aqui. Simples assim. Vou pegar minha amostra, vou colocar com uma solução salina ou de açúcar, mas geralmente o cloreto de sódio. Vou completar com a água e vou colocar uma lâmina em cima e deixar por 5 minutos. 5 minutos sem fazer absolutamente nada. Ele vai ficar lá sozinho ali no cantinho, numa superfície, porque é uma flutuação espontânea. Então, por esse método, tem-se o quê? Que o que eu estou pesquisando nessa amostra seja tão leve que ela vai para cima do meu tubo, né? Ou para cima do meu bequezinho. E aí, eu tenho essa lâmina impregnada. Depois de 5 minutos, eu vou verter essa lâmina, pingar o Lugol, colocar a lamínula em cima e vou para o microscópio, tá? Então, o método de Willis, eu quero o quê? Que os ovos que sejam leves daquele parasita subam até a superfície pelo fenômeno chamado flutuação espontânea. Já o método de Faust, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar este mesmo método de flutuação, mas eu vou usar a flutuação, a centrifugação. Vou usar a minha centrífuga. E aí, esse método de Faust, eu vou adicionar um elemento químico que é o sulfato de zinco, tá? Vou diluir também 10 gramas de fezes, né? Homogeneizar, filtrar, fazer aqueles mesmos procedimentos que a gente fez, só que eu vou usar o sulfato de zinco, tá? Por quê? Eu quero aumentar a densidade dessa amostra para poder centrifugar e ir para cima do meu tubo, tá? E aí eu vou centrifugar, vou com uma... Deixa eu ver se eu coloquei... Aqui, ó, coloquei uma foto. Foi para a centrífuga lá, ó. O que eu quero, devido ao sulfato de zinco, quando eu coloco por movimentos de centrifugação, aquilo ali vai subir, né? Então, eu vou ter a pesquisa de cistos, ovos, tudo levinho, aí eu vou em cima com aquela pipetinha pequenininha, pipetinha não, um capilarzinho, pego um pouquinho dessa amostra da superfície que flutuou após a centrifugação, coloco na lâmina, coloco no Lugol e vou para o microscópio. Não tem segredo até agora, pelo que eu entendi, que eu entendo. Flutuação por centrifugação, método de Faust.
Coloquei sulfato de zinco, fiz o mesmo processamento da amostra, coloquei na centrífuga e o que é leve eu vou pegar com um capilarzinho, vou colocar na minha lâmina e vou analisar no microscópio ali, tá? Então, esses são os métodos que a gente utiliza, né? Esses são os gerais, tá? Mas eu tenho métodos que são particulares, tá? Que um dos métodos são de Bauer e Moraes, tá? E o de Rugai. O que é esse método? Esse método é feito geralmente para concentração de larvas de alguns vermes, né? E particularmente para um parasita específico, chamado estrongiloides, que a gente vai estudar eles também, além dos outros que a gente já vem estudar. Vamos estudar os hemoparasitas agora e depois os eumínticos. Então, é um método que foi desenvolvido, né, e que é muito utilizado para pesquisa de eumintos, né, mais tipicamente para estrongiloides. Vou explicar ele já já. E tem o método de Garran, tá? Que é um método que a gente chama do método da fita adesiva ou fita gomada, tá? Que é utilizado especificamente para aqueles vermes que ficam na região do ânus, né? Aquela região perianal, né? Que aí são os enteróbios vermiculares, a tênia saginata e a tênia solium, tá? Porque os ovos deles geralmente ficam naquela região. Então, é um método da fita adesiva. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O método de Rugai, né? Eu vou utilizar uma concentração de larva de eumintos, por exemplo, e vou concentrar ele numa trouxinha. Deixa eu ver se eu botei a foto. Vou fazer uma trouxinha com essas fezes, tá? Com um cálice de sedimentação que eu fiz antes, eu vou fazer o quê? Vou pegar e vou filtrar essa amostra aqui, ó. Vou filtrar essa amostra, tá? Num cálice, eu vou coar ela, né? Vou pegar uma quantidade maior, né? E vou fazer a coagem dessa amostra, tá? E aí, por termotropismo positivo, que é uma pressão negativa, o que eu vou fazer? Ele vai cair ali no meu tubo de análise, tá? Então, eu deixo em repouso por 1 hora, depois que eu coleto aquele sedimento e deixo fazer essa passagem ali. E deixo um tempo. Não vai ter centrifugação, não vai ter flutuação, não vai ter nada. Quando eu terminar esse processo, eu vou fazer o quê? Pipetar, colocar na minha lâmina e identificar no microscópio. Lembrando que esse exame é feito geralmente para eumintos, vermes e estrongiloides, tá? E aí eu faço por pressão negativa, ele vai caindo e depois eu vou fazer a coleta. Já o método de Garran, ou fita adesiva, ou fita gomada, é como se fosse uma fita dupla face, né? E eu quero pesquisar quem? Ovos de enteróbios vermiculares, tênia saginata e tênia solium, né? Que é aquela que a gente contrai na carne vermelha ou na carne de porco. E aí, como é que eu vou fazer a realização desse teste? Eu posso fazer ou pelo aquele cotonetão, né, que a gente chama de suarbe, ou pela uma fita gomada mesmo, né, que é uma fita, como se fosse uma fita, e a gente vai fazendo essa colagem na região perianal, tá? Abrindo as nádegas do paciente e fazendo, a gente faz muito esse teste em criança, tá, gente? E é melhor ser feito o quê? Ou feito à noite ou pela manhã, tá? Que é onde pressupõe-se que vai ter a maior quantidade de ovos para a gente achar. E aí a gente faz assim, ó. A gente já tem um kitzinho, esse aí é o kit da fita
de celofane adesiva, né, uma fita, e a gente vai lá na região perianal, colhe, né, tá vendo? Acompanhe. A letra A é a fitinha, letra B eu abro a fitinha ali, né? Na letra C eu vou lá com a fitinha aberta, faço a coleta, fecho a minha lâmina e envio para o laboratório, tá? Isso a gente já tem pronto no mercado. No mercado, né, que eu digo, né, em laboratório, né, que a gente já tem pronto para utilizar. E aí, gente, também a gente não pode falar que esse, apesar de não ser a aula, seja exame parasitológico de fezes, tá? A gente vai fazer esse exame, a gente também vai fazer lá no laboratório, esse exame aí da gota espessa, tá? Que a gente faz como se fosse um esfregaço de sangue, né? Uma gotinha de sangue, mas uma gotinha de sangue bem generosa, tá? Eu faço esse estiramento da minha gota e eu vou para o meu microscópio, tá vendo? E aí eu vou para o meu microscópio, eu consigo ver esse plasmodium aí da malária. Eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que quando teve a epidemia da malária, era exatamente para isso. Eles estavam recrutando profissionais que só ia precisar de um microscópio, né? E de repelente, roupas adequadas, né? Porque o vetor é o mosquito Alopeles, então a mosquita Alopeles, então só precisaria disso para fazer o teste para dar positivo para malária, né? Então é um exame super simples, a gente também vai fazer isso em laboratório, mas não vamos achar o plasmódio na malária, mas lá temos lâminas prontas, que são lâminas são lâminas que a gente vai conseguir enxergar isso. Esse método aqui, né, nem é mais utilizado muito na nossa realidade, né, para ver a concentração de ovos através de filtração de fezes em tela metálica ou tela de nylon, tá? É o método de Kato-Kai. Foi o primeiro método, um dos primeiros métodos a surgir, tá? Eu consigo pegar essa amostra, impregnar, né, e colocar através de uma filtração dessas fezes, colocar num reagente e conseguir observar alguns tipos de verminose. Mas ele está em desuso. E aqui eu coloquei algumas fotos para vocês de alguns ovos, cistos que a gente pode ver em laboratório, tá? Mas o importante é mais a gente entender esses métodos, e esse aqui é o principal deles que a gente vai utilizar. Eu vou tentar verter minha câmera de novo, gente. Gente, alguma dúvida até aqui? Gente, todo mundo entendeu? Podem abrir o microfone agora, por favor? Se fosse numa aula prática, vocês saberiam fazer esse teste? Entenderam direitinho? Gente, tem alguma pergunta? Não. Gente, Não. então vocês conseguiriam fazer uma atividade aí agora, dizendo para mim o fundamento de cada técnica que a gente falou agora, para a gente discutir em 10 minutos? Gente,
Gente, a aula é interativa, por isso nós estamos aqui. Vocês conseguiriam agora anotar aí onde vocês estão no caderno, para a gente discutir em 10 minutos o método, cada método que eu falei, qual é o fundamento dessa técnica? Sim. Acho que sim. Então, vamos fazer o seguinte, anotem aí no caderno, então coloque aí, método de Hoffman. Ai, peraí, deixa minha cachorra parar, meu Deus. Método de Hoffman, método de Rugai, Sofia? Então, gente, façam o seguinte, para a gente terminar a nossa discussão. Coloquem para mim aí, método de Hoffman, aí qual é o princípio do método de Hoffman? Método de Blah ou Richel, Coropoteste, o método de Willis e o método de Faust. Qual é o princípio da técnica de cada um deles, tá? São 7h52, às 8h02, a gente volta e a gente faz essa discussão, ok? Ok, gente? Qual o tanto que vai fazer? Na sala vocês falam tanto. Quais métodos mesmo? Método de Hoffman, método de Coproteste ou Richter, né, que é o mesmo, o método de Faust e o método de Willis. Aí a gente fecha essa discussão e depois a gente vai nos dois últimos testes que são mais específicos para parasitas e verminoses. Ok?
Tô aqui, gente. Alguém assistiu o vídeo que eu coloquei lá sobre o método de Hoffman? Ninguém? Ah, gente, um recadinho, esqueci de passar. O Túlio está pedindo para nós, professores, que vocês entendam que vocês não estão de férias, né? É a realidade que a gente está hoje devido a essa pandemia, a gente não pode sair de casa. Façam todas as unidades do AVA, vão fazendo com calma, tá? As práticas a gente vai fazer depois, vamos dar um jeito de fazer, unificar essas práticas. Nossa turma tranquila, graças a Deus, é pequenininha, dá para a gente fazer 2, 3 práticas no mesmo dia. Outra coisa, fazer o desafio nota máxima, a gente está muito abaixo, né? Então, façam todas essas pontuações. Não tem aviso ainda de prova, né? Como a gente provavelmente deve voltar dia 13, mas ainda não está certo se a gente vai voltar no dia 13. Então, prova a gente ainda não tem nenhuma resposta, mas vai ser feita alguma atividade. E outra coisa, prestar bastante atenção lá no portal, que eu vou, lógico, eu vou falar para vocês na aula. Provavelmente, na próxima aula, eu já vou passar um exercício, um estudo dirigido, alguma coisa, para vocês me entregarem por e-mail, tá? Porque eu tenho que lançar até o dia 14 de abril a segunda formativa de vocês, que é a segunda nota, tá? Então, na aula que vem, vou ver se eu consigo unificar malária e doenças de Chagas, que a gente até já falou um pouco, para a gente já poder ter alguma atividade para vocês poderem me entregar, tá bom? Terminaram? Podemos discutir? Gente, fala comigo. Vamos, gente. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí, gente? Posso continuar? Sim. Sim. Então, vamos. Então, ó, uma das perguntas que com certeza vai estar em algum tipo da nossa avaliação é os princípios dos testes que eu tenho parasitológico de fezes, tá? Então, se eu pergunto para vocês o método de Hoffman, qual é o princípio do teste de Hoffman, qual seria a resposta? Vou perguntar novamente. Sedimentação espontânea. Sedimentação espontânea, né, Carol? Por que é sedimentação espontânea? Quem ajuda a Carol? Porque é pela ação da gravidade? Isso, Júlia, exatamente, porque eu não vou precisar de nenhum artifício, né? Só vou precisar de 2 horas para fazer essa decantação por gravidade no meu cálice. Como é que é chamado esse cálice? Como é chamado esse cálice aí da letra B? É o cálice de Hoffman. Isso, Larissa, cálice de Hoffman, né? Então, o princípio do teste de sedimentação de Hoffman é o princípio de sedimentação espontânea. Eu vou fazer o procedimento. Alguém lembra dos procedimentos? Assim, rapidinho falando.
Ninguém se arrisca? Vai falando, eu vou ajudando, gente. Vamos lá, gente. Paulo, tá aí, Paulo? Eu tô, olha só, é uma amostragem das fezes com um pouco de água. Isso. E aí coloca para fazer a filtração nessa gaze. Com a peneirinha. Isso, com a peneirinha também. E espera por 2 horas. Espera por 2 horas. Aí depois pega a amostragem no fundo. Com a Coloca na pipetinha. lâmina. Isso. E aí bota. Depois coloca Lugol. Isso, a gotinha de Lugol. E vou com o microscópio. Exatamente. Tá, e esse é um exame que eu vou analisar o quê? Eu vou achar o quê? Ovos, larvas, cistos. Isso, né? De algum parasita, né? Então, eu vou ver a quantidade que tem nessa amostra. Valeu, Paulo. Agora, quem vai falar para mim o método de sedimentação por centrifugação? Esse aqui. Como é que eu faço? Giovanas, Larissa, Henrique, Ana. Eu quero pesquisar a mesma coisa, mas eu vou utilizar o quê? Eu vou ficar esperando 2 horas? Não, você vai utilizar daí da centrífuga. Eu vou utilizar. Aumentar a rapidez do processo, né? Eu vou utilizar a minha centrífuga, porque ainda falei para vocês, imagina se eu tenho 200 amostras para fazer pelo método de Hoffman, esperar 2 horas a cada amostra, né? E aí eu vou fazer o quê? Sedimentação e vou, por centrifugação, eu vou utilizar alguns outros artifícios para fazer esse método de centrifugação, né? E aí eu vou adicionar um produto químico, né, para me ajudar nessa sedimentação, que é quem? O éter sulfúrico, tá? Depois eu vou fazer o mesmo procedimento, ok? E aí eu tenho esses outros 2 métodos aqui, que aí eles vão fazer. Qual é o princípio do método? Eu não quero que fique no fundo, eu quero que fique aonde? Esse é na superfície. Na superfície, né? Então, eu quero fazer com que o que for leve daquela amostra fique em cima, né? Flutue. E aí, o Willis, eu vou usar centrifugação? Não, ele fica em repouso. Ele fica em repouso durante 5 minutos, né? E aí, o de Fausto, eu já vou fazer o quê? Usar a centrífuga. E aí eu preciso de um elemento químico também. Vocês lembram qual é? Para me ajudar nesse processo na centrífuga? Se eu estivesse em sala, eu ia falar, valendo 100 pontos. Mas pode ser valendo 100 pontos do mesmo jeito. Vocês não precisam, já falo. Tá? E o Willy, gente, quando eu for fazer a centrifugação espontânea, a flutuação espontânea, eu uso o cloreto de sódio, um sal, tá? Ou posso usar um açúcar também, que vai me facilitar nesse processo de flutuação. Mas esse eu vou deixar em repouso e vou fazer a fotinha aqui, ó. Deixei lá em cima, a lâmina em cima, tudo que é leve vai para cima, impregna automaticamente
na minha lâmina. O que eu tenho que entender, gente, que eu vou completar sempre essas amostras com alguma solução, né? Que geralmente é a água destilada que eu vou utilizar. Então, nesse teste aí, eu tenho que deixar como se fosse um copo transbordando, né? Por quê? Porque a lâmina tem que encostar na amostra, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando faz esse teste. Mas quando eu uso, isso é flutuação espontânea, ainda método de Willis. No método de Fauci, eu vou usar o quê? Eu vou usar algo para me ajudar nessa densidade, que é o sulfato de zinco, tá? O que é isso? Eu vou usar o sulfato de zinco para quando ele fizer a rotação na centrífuga, né? Pela rotação, a densidade dele fazer o quê? Que flutue. Também é um método mais rápido. Tá, uma boa pergunta também. Se eu perguntar lá para vocês um método mais conte lá uma historinha bonita, tal, nanã, e que eu tenho 2 testes, Hoffman e teste vamos supor, de sedimentação, falando de sedimentação primeiro. Eu conto uma historinha lá, paciente X, tal, nanã, mas no meu laboratório eu tinha o teste de Hoffman e o teste Ih, deu branco. O Compoteste ou de Richter, desculpa. E aí eu falo, qual desses 2 testes seria de melhor, que eu obteria resultado rápido, por exemplo, né? Seria mais ágil pela demanda que eu tenho numa área endêmica. Vocês vão responder o quê? Se eu estou falando de sedimentação, é lógico que eu vou preferir o teste de Richter, o Compoteste, porque são métodos que eu uso a centrífuga, então é um método mais rápido. Mesma coisa se eu inverto a pergunta, conte outra historinha e pergunte entre o método de Willis e o método de Faust. Qual seria o mais ágil para mim utilizar devido a uma grande demanda do meu laboratório? O método de Faust. Por quê? Eu vou utilizar menos tempo, tá? Vou centrifugar uma amostra mais rápida, tá? Porque eu centrifugo em 2 minutos. Tá? Aí eu uso o sulfato de zinco de acordo com a densidade para me usar minha centrífuga. Que meu princípio é o quê? Quero que fique em cima do tubo. Ô, professor, Fale, Paulo. no método de Willis, ele também é rápido, né? Porque a flutuação é espontânea, mas é por 5 minutos apenas, né? Sim. Ele é rápido, mas por centrifugação eu faço em 2 minutos e eu faço diversas amostras. Na centrífuga cabe vários, né? Então ele é bem entendi. mais ele é E o bem de mais Willis, eficiente. ele é individual. Ele é individual, é um para cada um. Você Entendi. imagina eu fazer isso para um monte, né? Aqui, ó, isso aqui eu boto vários na centrífuga aí da figura, eu boto vários na centrífuga, rapidinho, em 2 minutos eu tenho um monte de teste pronto. Imagina, eu um por um fazendo isso, cada um tem que ficar 5 minutos. Entendi. Entendeu, Paulo? Certo? Os outros métodos, né? O de Bauer e Rugai, né? De Moraes e Rugai, é aquele método, são para parasitoses, para verminoses específicas, tá? Então, eu vou fazer quando eu tiver suspeita de estrongiloide ou de algum outro euminto, algum outro verme. E o da fita adesiva, que é o de Garran, eu vou fazer para tênias, né? Saginatosóleo e Printeróbios. Esse daí é o mais clássico. Por quê? Eu vou ter que coletar da onde provavelmente eu vou achar o ovo, né? Que é na região perianal, que aí eu vou lá com a fitinha, faço e já envio para o meu laboratório. Isso aí eu faço muito com criança. Ok? Gente, alguma dúvida sobre os testes parasitológicos de fezes? Não. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Gente, vocês foram a turma que menos falaram comigo. Tem alguma pergunta, seja ela da disciplina, seja ela alguma dúvida de vocês que eu possa ajudar?
Não, Quem falou agora que eu não vi? eu. Tem alguma... Rebeca, não tô lembrando da Rebeca. Tem algum aluno que entrou tardiamente, gente, aqui hoje? Ou todos a gente já se conhece, já assistiram minha aula, né? Continuem, gente, ó. Eu vou fundir na aula que vem a unidade 2, tá? A 2.1, 2.2, e aí depois 2.3, 2.4. Vou fazer um resumão e a gente já vai falar dos parasitas em si, tá bom? Isso aqui é como se fosse uma aula prática que a gente não teve, né? Mas futuramente vamos juntar com as outras que estão na frente. Isso aqui a gente faz enquanto 2 horas, que geralmente essa aula a gente faz o seguinte, enquanto 2 horas tá lá o cálice de Hoffmann, né? Precipitando, decantando, e aí a gente está fazendo já o gota espessa e vendo as lâminas prontas, tá? Geralmente uma aula a gente faz isso, mas a turminha pequena a gente já funde e já faz as outras práticas juntos, tá? Porque a maioria das práticas que a gente tem é leitura de lâmina mesmo, tá bom? Alguma Professora, dúvida, gente? Oi? em relação à sua prova, quando chegar o momento da prova, a senhora vai fazer o resumo com a gente? Vou. Ana, eu não tenho previsão de prova ainda não, mas com todas as minhas turmas eu já falei o seguinte: vai ter uma prova, a gente vai fazer um estudo dirigido uma semana antes, né? Eu vou passar pelo AVA. Não sei se a prova vai ser online, se não vai ser, eu acho que não, né? Eu acho que vai ser prorrogada mais para frente, então não tem essa informação para te dar, mas vocês não vão ser prejudicados. Agora, eu gostaria de uma coisa, vocês estão com tempo. Nós vimos, assim, a maioria de vocês estão com tempo, que a gente está enclausurada dentro de casa. Agora, peguem as unidades, façam um resumo no caderno, entendeu? Aqueles conceitos que nós vimos lá, vai se perder, né? Então, de hemoparasitose, de ciclo monoxênico, heteroxênico, essas coisas tudo vão se perder se a gente não estiver acompanhando. Então, assim, aquilo que já foi dado, está dado. O exame hoje de fezes é uma coisa que a gente já está dado, né? Foi uma aula, está dado aqui para vocês. Então, faça os resuminhos e continue no caderno. O que eu vou fazer com todos os meus alunos? Voltamos, vai ter a prova, ok. Vamos fazer um estudo dirigido, né? Relembrar aquilo tudo, fazer, corrigir para a prova. Tá bom, Ana? Tá bom, professora, obrigada. Tá? E não deixem de fazer o conteúdo do AVA. Tá? O desafio nota máxima, tudo façam, deixam tudo organizado. Porque quando a gente voltar, vai ser uma corrida. A gente vai correr todo mundo junto para poder, né? Mas isso aqui é uma ferramenta que vocês estão tendo para a gente não perder o contato, para a gente estar estudando de alguma forma. Tá? Então, por isso que é legal. Não deixem de assistir a aula ao vivo dos professores. Perguntem, né, participem, porque é como se for, infelizmente, a realidade nossa hoje é essa, mas não deixa de ser uma aula, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Posso encerrar a aula? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Tá tranquilo, professora. Tranquilo? Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês têm o meu contato, né? Quem não tem, o meu e-mail é nicole.marques@anguera.com. Podem me mandar mensagem, tá? E outra coisa, fiquem atentos lá no AVA, é lógico que eu vou mandar para os representantes para alguma formativa que eu venha pedir, que aí vocês têm que fazer e me mandar por e-mail, tá? Que é para me lançar a formativa 2. Mas talvez eu faça isso na próxima aula, tá? Então não deixe de assistir, tá bom? Nicole. Oi? Nicole, e aquela atividade que a gente fez na biblioteca? Ai, boa, Giovana. Eu entrei para falar isso, esqueci. Teria como vocês me mandarem essa atividade que vocês fizeram? E vocês fizeram no papel, não foi? Por e-mail?
Porque aí aquela atividade eu também já lanço como uma formativa, tá? Eu lanço com mais 200 pontos, mais alguma coisa, tá bom? Porque não vai dar para a gente apresentar, e talvez quando a gente voltar ao conteúdo... Não, se bem que a gente fez sobre doença, né? Foi. A gente fez sobre as doenças. Tem como vocês mandarem para mim por e-mail? Sim. Sim, tem como sim. Manda para mim por e-mail aquela atividade, porque aí eu já fico com ela e lanço uma formativa. Façam isso para mim. Pode escanear, se vocês fizerem em papel, não precisa passar para o computador. Escaneia e me manda pelo meu e-mail. Tá bom? Mandem para mim, que aí eu também já dou outra e guardem com vocês, porque aí, conforme for, quando a gente voltar, a gente pode fazer também a apresentação da matéria, tal, e de repente fazer um bate-papo sobre cada trabalho, tá? Guardem isso que a gente vai utilizar, ok? Tá bom, professora. Tá bom. Perfeito, então, gente. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, se cuidem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição por e-mail, tá bom? Tá bom. Tá bom. Beijos, fiquem com Deus. Boa noite. Ana. Boa noite. Boa noite.